A hora da retaliação está marcada. E desta vez, o Kremlin não faz mistério, a resposta será implacável. Enquanto isso, os russos veem suas liberdades serem cerceadas de maneira seletiva, alguns telefonemas serão bloqueados, outros, não. O que está por trás dessa estratégia? Escândalos de luxo oculto, fotos comprometedoras e o fantasma de uma ditadura sem freios forçam a renúncia urgente de um primeiro-ministro. E enquanto a elite se esconde em bunker, um tribunal expõe uma verdade chocante: a escravidão moderna existe, mas ninguém tem poder para detê-la. Quem serão as próximas vítimas? O gigante alemão que desmorona e a estranha alegria dos demitidos. Uma das maiores empresas da Europa anuncia o corte de 35 mil empregos até 2030, mas, surpreendentemente, muitos comemoram. Qual o segredo dessa satisfação em meio ao caos? A resposta está nos cheques de despedida, até 400 mil euros por funcionário, dependendo do tempo de casa. Mas por trás dessa generosidade há um fracasso estrondoso: carros elétricos que não emplacaram, softwares que falharam e uma corrida perdida para Tesla e chineses. Agora, a Volkswagen paga o preço da incompetência e os trabalhadores saem com um sorriso no rosto, enquanto a empresa tenta se reinventar. O salário médio russo, um número que engana. Oficialmente, a renda dos russos beira os 100 mil rublos, cerca de $1.000, um recorde celebrado pelo governo. Mas a realidade é outra: apenas 10% da população afirma que a vida melhorou, enquanto 22%, e o número só cresce, dizem que tudo piorou. Onde estão esses $1.000? Não nos supermercados, não nas contas a pagar, nem nos bolsos da maioria. Economistas explicam: a média é distorcida pelos salários estratosféricos de executivos, burocratas e profissionais de TI. Na prática, metade do país sobrevive com menos da metade desse valor. Não é crescimento, é um truque estatístico. Enquanto isso, nos rincões da Rússia, a população aperta o cinto, preços disparando, salários encolhendo e a sensação de que, no papel, tudo vai bem, mas na vida real, falta tudo. A Alemanha se arma para a guerra e o mundo observa. Berlim anuncia um aumento de quase 30% no orçamento de defesa, o maior da Europa Ocidental, em um claro recado a Moscou. O ministro da Defesa não esconde: serão necessários entre 50 mil e 60 mil soldados a mais. Mas há um problema: não há quartéis nem estrutura para treinar tantos recrutas. Por enquanto, o serviço militar segue voluntário, mas até quando? Em 2024, a Alemanha gastou 88,5 bilhões de dólares com defesa, 1,9% do PIB, consolidando-se como a quarta maior potência militar do planeta. Enquanto isso, o chanceler viaja a Washington em uma missão delicada: garantir o compromisso americano com a segurança europeia, num encontro que já é chamado de a visita à Toca do Leão. Será que, além das declarações, virão ações concretas? Um primeiro-ministro cai após escândalo de ostentação. Tudo começou com fotos em redes sociais, anéis de luxo, carros importados, helicópteros privados e grifes internacionais. Mas a protagonista não era a esposa de um bilionário, e sim a nora do primeiro-ministro da Mongólia. Em questão de dias, o país explodiu. Protestos tomaram as ruas, o premier foi forçado a renunciar, e agora pairam ameaças de uma crise política ainda maior. O alvo dos manifestantes, porém, vai além: eles exigem a dissolução da coalizão no poder e o fim das tentativas de reformar a Constituição para perpetuar um presidente no cargo. Coincidência ou não, o mesmo presidente que já havia saído antes sob pressão popular e voltou. Será que a história se repetirá? Celulares russos, cada vez mais inúteis. Em breve, ter um smartphone na Rússia pode virar um exercício de frustração. O governo quer bloquear, por padrão, ligações de números estrangeiros, uma medida contra golpes em que, na prática, isola o país. Familiares no exterior? Não vão conseguir ligar. Parcerias internacionais? Chamadas serão automaticamente classificadas como suspeitas. E isso é só o começo. Agora, todos os dispositivos vendidos no país deverão vir com software 100% nacional. Adeus, Windows. Adeus, aplicativos globais. O objetivo é claro: controle total sobre a informação. Mas será que a população vai aceitar essa prisão digital em nome da segurança? Bunker para todos, ou quase.
O serviço público russo surpreende mais uma vez. Agora, pelo portal de serviços governamentais, é possível localizar o abrigo antiaéreo mais próximo. Detalhe: a maioria está em condições lastimáveis. Dos 50.000 abrigos existentes, apenas uma fração está pronta para uso. Em São Petersburgo, de 4.600, apenas 257 estão operacionais. Em Ekaterimburgo, menos de 100. O padrão exige meio metro quadrado por pessoa, mas muitos não passam de porões escuros e abandonados. O custo para reparar tudo? 155 bilhões de rublos. Mas o Ministério das Finanças negou o dinheiro. Resolvam sozinhos, disseram aos governos regionais. Mesmo assim, o plano é testar o sistema em Belgorod e Kursk até 2025 e, até 2030, deixar todos os abrigos em condições. Enquanto isso, na Ucrânia, até o presidente aparece em abrigos e ainda brinca sobre o poder de fogo que carrega na mala. A escravidão no século XXI, um veredicto que choca. Um tribunal ucraniano reconheceu oficialmente o que muitos já desconfiavam: existem pessoas vivendo em condições análogas à escravidão, bem no coração da Europa. Não é ficção distópica. É a realidade crua de um sistema que falhou em proteger seus cidadãos. E o mais assustador? As autoridades sabem e pouco podem fazer. Quem serão os próximos a cair nessa armadilha? Imagine ser arrancado da sua vida sem aviso, sem acusação, sem direito a uma palavra. Foi exatamente o que aconteceu a um homem em Chernihiv, que passou mais de 4 dias trancafiado em um centro de mobilização, o tal TCK, onde o Estado ucraniano aprisiona cidadãos como se fossem propriedade sua. Não houve prisão formal. Não houve processo. Não houve sequer uma justificativa legal. Apenas uma porta fechada, uma liberdade roubada e a certeza de que, naquele momento, ele não valia mais do que um número em uma lista. E o pior: quando ele recorreu à justiça, o último refúgio de quem ainda acredita nas instituições, o tribunal lavou as mãos. A resposta foi um golpe de cinismo puro: o tribunal não tem competência para intervir, a menos que se trate de um processo criminal. Tradução: você está preso, mas não está preso. Você é um escravo, mas não oficialmente. Portanto, não podemos ajudar. Os próprios juízes admitiram o óbvio: era escravidão. Mas entre reconhecer a injustiça e agir contra ela, escolheram a omissão. O sistema é perfeito em sua perversão: sequestram você sem papelada, mantêm você sem direitos e, quando você grita por socorro, a máquina estatal responde com um encolher de ombros: não é conosco. Eis a armadilha: você some do mundo sem deixar rastros. Não há registro de detenção, não há advogado, não há apelação. Você simplesmente deixa de existir para a lei enquanto o Estado, que deveria protegê-lo, vira algoz. E o mais aterrador? Isso não é exceção. É o novo normal. Enquanto você lê este texto, há homens sendo arrastados para esses centros como gado. Sem julgamento. Sem esperança. E o mundo? O mundo olha para o lado. Porque, no fundo, todos sabemos: se hoje são eles, amanhã pode ser qualquer um de nós.